Fala galera, João Castanheira aqui, estamos começando mais uma aula e nessa aula, galera, vai ser muito legal porque eu vejo que grande parte de vocês, quando escreve uma isca, talvez vocês erram em alguns aspectos, sabe? Fica com dúvida se ficou bom ou não, então o que eu decidi fazer? Eu pedi para um aluno meu me mandar uma copy, né, de um e-book dele, igual essa daqui que eu tô te mostrando aqui que tá aparecendo aí na tela, e o que eu vou fazer com essa copy dele, com esse e-book dele? Eu vou analisar, sabe? E aí a partir disso, com certeza você vai perceber vários erros e várias coisas que você poderia ter feito melhor aí na sua, tá? E aí você vai aprimorar pra ela ficar bem melhor e, consequentemente, vender muito mais, tá legal? Enfim, vamos lá, sem enrolação. Eu vou separar aqui pra vocês irem acompanhando comigo. Aqui logo de cara é a promessa, ó. Depois, ele veio pro falsos fracassos. Aqui ele fez um conectivo. E aqui já começou a história. Vou colocar aqui. Aí, beleza, ó, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Vamos começar a partir da promessa, ó. Nesse e-book, né, eu vou te ensinar dicas que me fizeram... Vou te ensinar dicas. Isso daqui não tá congruente, sabe? Nesse e-book eu vou te ensinar dicas que me fizeram emagrecer sem precisar de grandes esforços para isso. Gatilho mental do ganho sem perda, né? Mas ensinar dicas, isso aqui não ficou legal. Nesse e-book eu vou te ensinar a secar todos esses quilos indesejados sem precisar suar para isso. Esse aqui já ficou mais legal. Mas, pelo que ele me falou, é um e-book com dicas de emagrecimento, né? Acho que são 5 dicas que tem. Então, eu faria, tipo assim, pensando aqui, com essas 5 sacadas você vai emagrecer facilmente e sem precisar. Com essas 5 sacadas você vai emagrecer facilmente e sem precisar se matar na academia. Ou vai emagrecer facilmente sem precisar se matar na academia ou fazer dietas malucas. Eu acho que a gente juntou os dois, né? Sem grandes esforços e assim essa ficou melhor. E o que você pode analisar a partir dessa que eu melhorei aqui? 5, tá? Quando você coloca um número, as pessoas gostam de números. Com essas 5 sacadas você vai emagrecer facilmente e sem precisar se matar na academia ou fazer dietas malucas, tá? É só uma ideia, claro que dá pra dar uma aprimorada também, mas assim, pra vocês verem que fica mais palpável, sabe? Aquela outra lá parece que fez com pressa, sem prestar tanta atenção, entende? E aí, ó, ele já pulou aqui pra falsos fracassos. Tem um detalhe aqui que é interessante, porque o que acontece? Quando a pessoa entra aqui no teu e-book, entra em um vídeo seu, não importa, ela ainda não necessariamente conhece você ou conhece o seu projeto, e quando você vem com uma promessa forte dessa, ela fica meio com o pé atrás. Então, o que é legal a gente introduzir aqui, ó? Autoridade. Na verdade, é apresentação com autoridade, né? O que é isso, João? Vai literalmente ser sincero. Por exemplo, sei que ler isso pode parecer bom demais para ser verdade. Ponto, mas não se preocupe. Aí, você coloca um número. Isso que eu acho que o número é legal. Nós já ajudamos, sei lá, 2.000 pessoas a conseguir os mesmos resultados que você quer. Sabe? Então, tipo, eu tô fazendo rápido aqui só pra vocês entenderem, mas qual que é a ideia? Você fala, olha, não se preocupa, com esse método já ajudamos milhares de pessoas e tudo mais. Ai, João, mas aqui é uma mentira? É isso que você tá falando pra eu fazer? De jeito nenhum, tá? Se você vende como produtor, quantos alunos você já teve, entendeu? Quantas pessoas você já ajudou com seus conteúdos gratuitos? Quantos seguidores você tem na internet? Você pode usar. Já ajudamos 10.000 pessoas, sabe? É só pra colocar um número impactante pra pessoa falar, olha, já ajudou 2.000 pessoas com essas coisas aqui. E aí você fala, e funcionou, e elas tiveram resultado. Entendeu? E aí depois você ainda vira e fala assim, então, somente siga as dicas e vai dar certo. Ó, eu não tô deixando tudo muito compacto aqui, tá, gente? Porque senão essa aula vai ficar enorme. Mas é só pra vocês entenderem como que você vai, ó. Vamos colocar um passo a passo aqui, ó. Faz sua autoridade. Faltou a apresentação aqui no início, né? Se você ainda não nos conhece, digo, somos o grupo ou projeto tal, ou sou fulano de tal, caso você vá usar o seu nome, entendeu? E aí, dá pra fazer isso bem mais rápido. Somos o grupo X, né? Se você ainda não nos conhece, somos o grupo X e já ajudamos milhares de pessoas ao redor do Brasil a emagrecerem e conquistarem o corpo que sempre sonharam. E agora chegou a hora de ajudarmos você. Aí, assim ficou melhor. Se você ainda não nos conhece, somos o grupo tal, já ajudamos milhares de pessoas ao redor do Brasil a emagrecerem e conquistarem o corpo que sempre sonharam e agora chegou a hora de ajudarmos você, tá? Enfim, isso daqui você pode até tirar, nem precisa do resto, sabe? Isso daqui já fez autoridade, porque quando a pessoa lê isso daqui, galera, ó, já ajudaram milhares de pessoas ao redor do Brasil, agora vão me ajudar, beleza. Ou seja, se já ajudaram outras pessoas, comigo vai funcionar também, entende? Ela já começa a confiar mais no projeto. Depois ele colocou aqui falsos fracassos, ó, e não precisa se preocupar que eu não estou falando de
passar horas na academia todos os dias da semana, ou deixar de comer completamente todas as coisas que você gosta, e nem mesmo gastar muito dinheiro com comidas fitness que nem por aí. Aqui, ó, depois dos falsos fracassos, tem que ter uma adição, porque assim, falou os falsos fracassos, mas e aí, entende? Se não é tudo isso, o que é? Então você pode falar, o que vamos te mostrar agora é algo que realmente funciona e que vai te ajudar a chegar rapidamente nos seus objetivos. Tá vendo que já vai tomando forma, entende, gente? É porque colocou os falsos fracassos, eu gosto de adicionar isso, sabe? Porque fica mais coeso, eu acho, o texto. Se não é aquilo que você falou, não é aquilo de passar horas na academia e tudo mais, então o que que é? Surge essa dúvida dela na hora. E aí você fala, ó, é algo que realmente funciona e que vai te ajudar a chegar rapidamente nos seus objetivos. De boa. E aí, ele usou o conectivo aqui e já veio pra história, né? Inclusive é engraçado como eu descobri isso, é engraçado como fulano descobriu isso, não importa, entende? Ele contou essa história aqui em primeira pessoa, mas poderia ter contado em terceira, né? Igual eu falei pra vocês tranquilamente. Não importa a forma com que você escreveu aí. E ó, de cara aqui, o que a gente percebe? Não usou técnicas de leitura dinâmica, né? Mas vamos lá, vamos ler. Foi no dia 12 de janeiro de 2017 que estava saindo de viagem com a minha família. Eu estava, né? Eu estava saindo de viagem com a minha família. Na verdade, meu sofrimento já havia começado um mês antes, quando criamos um roteiro de férias e percebi que não estava animada para nenhum programa que incluísse usar biquínis ou roupas muito curtas. Beleza, ficou impactante isso daqui. Só que dá pra colocar um batom. Por quê, sabe? Por que ela não tava se sentindo bem? Isso é importante. Porque sentia muita vergonha de mostrar o meu corpo para outras pessoas. Ponto. Afinal, vírgula, estava bem acima do peso que eu queria estar. Aí coloca 3 pontinhos. Entende? Esse porquê aqui, por mais que talvez ele pareça só injeção de linguiça, ele é muito importante, tá? Ele deixa um impacto muito mais forte. Porque tudo isso daqui é uma idealização, mas a dor é essa, entende? Essa aqui que é a dor da pessoa. Lembra que eu falei pra você pesquisar as dores do teu avatar? Pois é, você tem que buscar colocar elas nesses lugares. Vamos lá, vamos continuar. Entretanto, não tive coragem de dizer que preferia fazer outra coisa para não ter que explicar os meus reais motivos. Então assim marcamos nossa próxima parada, Rio de Janeiro. Aí vai lá. Então tá. Foi um mês longo até a chegada do grande dia. Cada refeição era um peso a mais na consciência e no corpo. Isso ficou impactante, hein? Mas mesmo assim não deixava de comer. O arrependimento vinha sempre quando já estava de barriga cheia. Os dias se aproximavam e a empolgação de todos cresciam, e o meu desconforto também. Enquanto imaginavam o mar e escolhiam as roupas que iriam usar, eu me retorcia por dentro e pensava na vergonha que passaria quando, entendeu? Dá pra dar um up aqui. Que passaria quando tivesse que estar lá vendo todos se divertindo e eu arrumando desculpas para ficar quieto. Os dias se aproximavam e a empolgação de todos cresciam. E enquanto, acho que aqui fica mais impactante, a empolgação de todos crescia, vírgula, eu só ia ficando mais desconfortável. Sabe, tô tentando fazer o texto ficar coeso, ponto. Aí vamos lá. Enquanto imaginavam o mar e escolhiam as roupas que iriam usar, eu me retorcia por dentro pensando na vergonha que passaria quando eu tivesse que estar lá vendo todos se divertindo e eu arrumando desculpas para ficar quieto, porque tinha vergonha do meu corpo. Vergonha de mostrar meu corpo. Estava com vergonha de mostrar meu corpo. Tá vendo que isso daqui vai ficando impactante? Ó, vamos lá. Finalmente chegamos na cidade maravilhosa, fomos para o hotel deixar as malas e em um piscar de olhos já estávamos no calçadão de Copacabana. Ó, vai olhando a riqueza de detalhes. Alugamos as cadeiras, guarda-sol e pedimos até algumas caipirinhas. O sol estava de rachar. A sensação térmica para mim era de quase 40 graus e todos já estavam com suas roupas de banho, menos eu. Coloco 3 pontinhos aqui. É claro que de 5 em 5 minutos alguém me perguntava se eu não iria tirar aquele tanto de pano que estava vestindo ou se não iria dar uma entrada na água, e as minhas desculpas já estavam acabando. Então sentei na sombra com o meu celular na mão e os suores correndo nas minhas costas e comecei a procurar dicas de como emagrecer na internet, porque a partir daquele dia decidi que não iria passar por isso nunca mais. Aqui é um incidente incitante, lembra, gente? A partir daquele dia eu decidi que acabou, eu não passo mais por isso. Tá, aqui ó galera, o que vocês podem ver? Ficou super legal até aqui, e aí ele parou, entende? Não teve um conectivo, sabe? Sei lá. Ó, estão aqui algumas dicas que me fizeram mudar de vida e me proporcionaram viver hoje não só as férias dos meus sonhos, mas tudo que eu sempre quis viver no meu dia a dia, com uma autoestima que nunca imaginei ter um dia. Beleza, ó, deixa eu ler aqui só pra ver se ficou coeso. Faltou uma conclusão da história, sabe? Tá, comecei a estudar e tudo mais e papapá, mas e aí, sabe? Faltou só um parágrafozinho aqui pra história ficar super legal. E assim, eu iria passar por isso nunca mais. E foram a partir de muito estudo, a partir de muitos estudos, né? Que fiz depois daquele dia. Isso foi, né? E foi a partir de muitos estudos que
que fiz depois daquele dia que descobri todas essas técnicas que mudaram minha vida e agora vou te passar. Estão aqui algumas dicas que me fizeram aplicar isso que você vai aprender agora. Me proporcionou viver hoje não só as férias dos meus sonhos, mas tudo que eu sempre quis viver no meu dia a dia, com uma autoestima que eu nunca imaginei ter um dia, né? Eu tirei esse um dia aqui porque ficou repetitivo, olha, gente. Sabe, vai mudando. Ó. E olha aqui agora pra vocês verem, ó, tanto que ficou um texto mais limpo, entende? Muito mais limpo o texto, mais tranquilo de ler, não tá aquela coisa compacta, cheio de linha, né? Não tem um espaço, não tem uma pausa, a gente fica meio incrédulo. E enfim, agora a gente só fala, veja abaixo, sei lá. Então agora, vamos ao que interessa. E aí começa aqui o conteúdo, entendeu? E aí tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Só pra vocês irem reparando as coisas que eu mudo, entende? Então aqui eu apliquei as técnicas de leitura dinâmica, eu sempre que eu consegui, eu passei um botãozinho no porquê, sabe? Sempre que você simboliza um sentimento, você fala sobre um sentimento que a pessoa tá sentindo. É legal que você situacione aquilo, entendeu? Ah, estou me sentindo mal por quê? Porque já estava pensando no momento em que teria que tirar da minha roupa e iria passar vergonha, entende? Porque é na situação que a conexão acontece, porque é na situação que a pessoa que tá lendo vai se identificar. E talvez agora você esteja pensando aí, pô, João, mas eu não tenho uma história dessa pra contar. Se você trabalha como afiliado, com certeza o seu produtor tem, entende? Ou então, você pode pesquisar histórias de pessoas na internet, entendeu? Não tem problema nenhum. Se a história for válida, você pode contar ela. O intuito é gerar conexão, entendeu? Você pode pegar na internet aí, não importa. E aí você conta em terceira pessoa. Por exemplo, inclusive, é engraçado como o João descobriu essas técnicas, ou inclusive é engraçado como o João teve tanto resultado com essas técnicas. Deixa eu te contar a história dele, entende? O esquema é você fazer um conectivo entre as técnicas e a pessoa, né? As histórias, contar histórias, só isso. Se você não tem uma história sua, pega com um produtor, pega a história de um aluno seu, se não pega na internet. O interessante é ter a história para que gere a conexão. Olha, confia em mim, tá? E talvez eu imagino que estão passando algumas coisas aí na sua cabeça, talvez você tá com dúvida se isso realmente funciona e tudo mais. E o que eu tenho para te falar é, funciona e funciona muito bem, entende? Isso é muito impactante, talvez você tá me assistindo aí e fala, cara, não é assim que as coisas funcionam e tudo mais, só que é sim, tá? Eu tenho muita experiência no mercado e um e-book com história vende 10 vezes mais do que um e-book sem história, tá legal? E aí depois você coloca o conteúdo que você pesquisou, né? E depois a oferta. Ele me mandou a oferta separada, vamos lá ver. Tá, vai ter o conteúdo, né? E aí ele tem que fazer um conectivo aqui. Tá, aqui, ó, primeiro, o que você pode reparar? Técnica de leitura dinâmica aqui, ó. De cara, eu já vou meter uns tab aqui, ó. Vamos lá. Antes, tem que ter um ferimento, tá? Porque quando você entrega o conteúdo pra pessoa, você já ajudou ela. Então, pra ela, tecnicamente, ela pode fechar o e-book. Então, você tem que introduzir um novo problema, entende? Ele não introduziu aqui. Porque, assim, você acabou de dar um tanto de dica pra ele. Se você não mostra pra ele, pra aquela pessoa que tá lendo, que ela precisa de mais, ela não vai chegar, ela não vai comprar quando chegar no final, entendeu? Então, aí você vira aqui pra ela e fala, entretanto, né? Por mais que você aplique fielmente tudo isso que aprendeu, vírgula, você não vai ter tanto resultado como se fosse ter, igual teria, né? Caso tivesse as melhores receitas para intercalar com as técnicas e assim, vírgula. Entretanto, por mais que você aplique fielmente tudo isso que aprendeu, você não vai ter tanto resultado igual teria caso tivesse também as melhores receitas para intercalar com as técnicas e assim conseguir emagrecer em tempo recorde. E para isso também podemos te ajudar. Vou te introduzir, só que agora é uma venda, entende? Coloca uns 3 pontinhos, tá? Isso não ficou legal. O que vocês têm que reparar, tá, gente? A sua escrita, ela tem que estar coesa, entende? Ele prometeu muito aqui às vezes, e aí parecia que tava demaisão, entende? As pessoas que leem não são bobas. Você aplica técnicas na escrita, só que tem que ficar, né, tipo, coeso e tudo mais, tem que estar correto. A questão da promessa e do enfeite, ela é legal, mas tem que ser algo concreto, algo que realmente faz sentido, entende? E para isso também podemos te ajudar. Também posso, né? Ele tá contando em primeira pessoa. E para isso também posso te ajudar. No caso aqui também seria mais interessante para ele contar a história em terceira pessoa, né? Porque é o nome de um projeto aqui, ele não aparece nesse projeto. É o nome de uma marca. Então, é legal se ele contasse a história em terceira pessoa aqui, né? Eu nem antenei a isso. Porque aqui, ó, podemos seria o certo. Ele criou o nome. Ele contou uma história em primeira pessoa, mas entregando no nome de um projeto. Isso às vezes não é tão coeso. Também podemos te ajudar. Se você também quer aprender a emagrecer de forma mais rápida que já utilizei até hoje, aqui já pode ser a apresentação do produto, sabe? Aqui não precisa dessas promessas. Também podemos te ajudar. Só pra você ter uma ideia, aqui tá ancorando, tá? Que a ideia é ancorar. Só pra você ter uma ideia, eu gastei ao todo em torno de R$ 700 nutricionistas e cursos com dicas de emagrecimento e nada se comparou com o conteúdo dessas receitas.
receitas. Sempre indicamos livro fantástico de receitas delicioso que um amigo nosso tem para quem tem problemas assim como os seus. Só para você ter uma ideia, aqui ó, esse eu já gastei seria se ele estivesse vendendo um produto dele, entende? Essa âncora, ela tem que ser feita de uma maneira que ela encaixa com quem tá ofertando o produto. O produto é do cara, então a âncora tem que ser em cima dele, entende? Só para você ter uma ideia, ele já gastou, vou colocar aqui ó, mais de R$700 com nutricionistas e cursos com dicas de emagrecimento e nada se comparou com os resultados dessas receitas. E agora você também pode ter acesso a elas. E essa letra que trocou aqui? Ah, danado, ignora. Aí aqui usou um ferimento, né? Até quando vai vestir as roupas na loja e perceber que não ficaram tão boas quanto no manequim. Não acha que é sua vez de passar o verão no sol e mergulhar no mar sem camiseta? Eu acho que aqui, galera, esse sem camiseta ele foi muito específico. Dá pra tirar a camiseta e colocar aqui, ó, sem ter vergonha de tirar a roupa. Entendeu? Para ter acesso às receitas que estou falando, né? Melhor. Ó, aqui, ó, eu vou responder essa pergunta, ó. Sim, vírgula, está na hora e as receitas vão te ajudar a chegar lá mais rápido. Ponto. Elas foram colocadas aqui, ó, gente. Não ficou claro o que é o produto, entende? Ele veio aqui, começou a falar do preço, mas o que é o produto? Então, apresenta o produto, sabe? Elas foram colocadas em um livro digital e você pode a ele por apenas 3 vezes de R$12,25 ou R$35 à vista. Se você parar pra pensar, é menor que o preço de uma pizza que você compra por mês. E aí, tá disposto de deixar uma pizza de lado para conseguir uma das coisas que mais quer na vida? Pronto, de boa. Aí coloca um botão aqui, ó. Clique aqui e garanta já as suas receitas. E aí você coloca aqui o link ou do checkout, né? Aí já pode colocar aqui do checkout mesmo, tá? Ou da página de vendas. Coloca um dos dois aqui. Mas enfim, só pra vocês verem que eu fui mudando. Acho que essa análise vai ajudar muito vocês. E olha aqui como que ficou. Ficou mais estruturado, sabe? E assim, o legal é que aqui vocês parem. E eu mesmo, se eu fosse pegar essa cópia aqui pra vender, eu iria ler ela mais umas 3 vezes e ir melhorando ainda mais. Eu não vou fazer isso pra essa aula não ficar muito enorme pra vocês, entendeu? Mas enfim, pra vocês irem analisando as coisas que eu altero. E sabe, galera, o legal é que você deixa aí o teu e-book gostoso de ler, sabe? Isso daqui é dinâmico. Me pareceu que ele escreveu e não voltou pra ler. Ele escreveu e pronto, soltou. E é por isso que eu falo pra vocês, voltar e ler pelo menos umas 3 vezes e ir passando um batom e melhorando e deixando ele mais coeso. Sempre que você tiver uma dúvida ou uma dificuldade, volta, assiste a aula novamente de oferta se precisar, não importa. Mas com essa simples ofertinha aqui, ó, do jeito que ela tá, sem melhorar nem nada igual tá aqui, já com certeza vai ter muito resultado, entende? Se melhorar ela, então fica melhor ainda, sabe? Então coloca aí na sua, escreve ela da melhor forma, faz essas análises igual eu mostrei pra vocês, toma cuidado, escreve essa história de uma forma legal, lembra de pensar que você é um projeto ou você é você, sabe? Ou você tá contando uma história sua, e deixa isso coeso. A sua história, ela tem que conversar com quem é você. Você se apresentou pra pessoa como uma pessoa? Então tá, então conte a história de uma pessoa. Agora, você se apresentou pra ela como um projeto, depois contou uma história como se fosse uma pessoa? Isso não fica tão interessante, não toma muito cuidado com isso. Se você é um projeto, é legal que você conte a história como se fosse um projeto e você tá contando a história de outra pessoa, não de você mesmo, entendeu? É isso. Enfim, gente, espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco mais como faz o e-book, onde melhora algumas coisas, o que dá pra fazer. E é isso, bora pra próxima aula que ainda tem muita coisa pra gente fazer.